Fala pessoal, tudo bem com vocês? Questãozinha da UEMA de 2025 que eu vou fazer o passo a passo aqui com você. Mas antes, vai aqui embaixo, se inscreve nesse canal e dá um like nesse vídeo que me ajuda demais. Vamos lá! Neste ano, o Brasil acompanhou com tristeza a tragédia das enchentes no estado do Rio Grande do Sul, causada por fortes chuvas que atingiram o estado gaúcho do mês de abril até o mês de maio. A tragédia se tornou o maior desastre climático da história do estado, tendo atingido 95% dos seus municípios e deixando muitas cidades submersas, conforme se percebe na imagem. Considere um toco de madeira de forma cilíndrica, cuja densidade é 0,5 grama por centímetro cúbico. O toco flutua no meio líquido, cuja densidade é 0,9 grama por centímetro cúbico, com uma parte de seu volume submersa. A parte inferior do cilindro se encontra submersa e sua base superior se encontra fora do líquido. Considere que o cilindro tem 9 centímetros de altura, a altura da parte submersa e a porcentagem correspondente do volume total do bloco, que fica submerso dentro do líquido, são respectivamente quanto? Vamos lá, eu gosto em questões como essa de ilustrar a situação. Isso faz com que a gente consiga visualizar o que a gente precisa fazer. Então, a situação é a seguinte, a gente tem aqui o líquido, que eu vou representar por essa canetinha azul aqui, e a gente tem um cilindro aqui que está parcialmente imerso. Ou seja, esse cilindro, ele está uma parte para fora e uma parte para dentro. Ele está flutuando aqui, conforme o texto falou para a gente. Se o cilindro está flutuando, significa que ele está em repouso. Ele não está indo nem para baixo e nem para cima. Isso só pode ter um significado na física, que a resultante das forças é zero, que a força para baixo, que aqui no caso do cilindro é o seu peso, se equilibra com a força para cima, que aqui nesse caso de um líquido é o que a gente chama de empuxo. Ou seja, o empuxo ele é numericamente igual ao peso. Tudo bem? Para calcular o empuxo, eu preciso da densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado, que significa a mesma coisa que o volume da parte submersa, vezes a gravidade. Empuxo, densidade, volume e gravidade. Lembrando, a densidade aqui no empuxo é a do líquido e o volume é da parte submersa, volume de líquido deslocado. E o nosso peso vai ser a massa do cilindro inteira vezes a gravidade. Tudo bem? Algumas coisas já aparecem aqui pra gente e a gente já consegue, por exemplo, simplificar esse G aqui. Se eu passasse esse G lá para o outro lado, ele passaria dividindo e simplificaria, né, com o outro G ali. Então, esse G ele já pode sumir. Então, fica a densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado é igual à massa do cilindro. Esses dois carinhas aqui, ó, eu não sei quanto é ainda. Mas eu consigo fazer algumas coisas aqui, algumas modificações aqui, para que eu consiga usar os valores que eu tenho. Por exemplo, essa parte aqui da massa do cilindro, eu posso conseguir substituir pela ideia de densidade. Quer ver só? A densidade do cilindro inteira é a massa do cilindro inteira dividido pelo volume do cilindro como um todo. Lembrando que aqui é a massa inteira do cilindro, então aquilo ali vai me ajudar. Porque eu posso substituir a massa do cilindro pela densidade do cilindro vezes o volume do cilindro. Marcos, como assim? Porque eu passei esse volume do cilindro multiplicando para o outro lado. Beleza? Então, na massa do cilindro, eu vou colocar densidade do cilindro vezes o volume do cilindro. Então, vai ficar assim. Densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado é igual a densidade do cilindro vezes o volume inteiro ali do cilindro. Tudo bem? Agora, essas partes aqui, tanto o volume de líquido deslocado, a parte submersa, quanto o volume do cilindro como um todo, elas são proporcionais à altura do cilindro. O volume de um cilindro é π r ao quadrado h. Então, a altura aqui, ó, que está fora, vamos chamar de h fora,
e vamos chamar aqui embaixo de H submerso. Então, essa altura de 9 centímetros do cilindro, que ele falou no texto, está dividida em duas partes. Você tem H fora e H submerso, de tal forma que o H total é 9. Tudo bem? Se o volume do cilindro é proporcional à sua altura, porque o π nunca muda e o raio também nunca muda, eu posso substituir aqui pela sua proporcionalidade. Se você quiser, você poderia ter feito isso aqui, ó. Esse πr ao quadrado, ele vai sumir. Eu vou colocar aqui só para explicar para você por que eu poderia ter só substituído por H. Esse aqui vai ser o H submerso, e lá do outro lado, no volume do cilindro, eu vou colocar πr ao quadrado vezes 9, que é a altura do cilindro total. Por que eu poderia ter colocado só a altura? Porque esse πr ao quadrado, ele aparece dos dois lados e ele poderia aqui, ó, ser cortado, né? Eu passo ele dividindo e acabo simplificando. Então, aqui na linha de baixo, eu vou retirar isso do πr ao quadrado, porque não precisa colocar. Você poderia ter colocado direto apenas a altura, porque os volumes são, sim, proporcionais às alturas, porque a parte do π não muda e o raio também é constante ao longo do cilindro como um todo. Beleza? Agora, como eu tenho a densidade do líquido sendo 0,9, e como eu tenho também a densidade do cilindro sendo 0,5, tanto esse valor de 0,9 quanto esse valor de 0,5 são valores que ele deu aqui no texto, 0,9 e 0,5, a gente vai conseguir descobrir aqui a altura submersa, passando esse 0,9 lá para o outro lado. Tudo bem? Ele passa dividindo, certo? Beleza, Marcos, e agora? Cara, você pode dividir o 9 pelo 0,9, que dá 10, e 10 vezes 0,5 vai dar 5. Então, eu tenho 5 aqui de H submerso, beleza? Olha lá, isso já responde uma parte da pergunta. É 5 aqui a primeira pergunta que ele fez. E como o volume é proporcional à altura, eu vou fazer o seguinte para determinar a porcentagem. Porcentagem é sempre uma parte por um todo. Como eu quero a porcentagem da parte submersa, essa porcentagem vai ser a parte submersa dividido pelo todo. Vamos chegar na alternativa sem fazer a continha? Essa questão já ficou um pouquinho longa. Isso aqui é mais da metade do 9. Então, a porcentagem é maior que a metade. É maior do que 50%. A porcentagem vai ser 55,5%. Tudo bem? Você poderia lembrar também que isso é aquela dízima periódica e que se você multiplicar por 100% para passar para a porcentagem, 55,5%, dando de fato, então, como gabarito, a letra A. Beleza? Nessa questão era isso. Eu te espero na próxima. Valeu!